Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente. Nós vamos realizar a 13ª oração do nosso propósito dos 70. Mas antes, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. E assim diz o texto sagrado: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós devemos estar atentos acerca das conversas, dos diálogos que nós temos e com quem temos, e se de fato isso tem agregado, acrescentado algo em nossas vidas. Às vezes a gente para ouvir, às vezes nós conversamos com determinadas pessoas e a gente não aprende absolutamente nada, porque tudo que é dito ali é fútil, é inútil, é frívolo, tudo que é dito ali não soma, não acrescenta, não edifica, não faz absolutamente nenhuma diferença positivamente nas nossas vidas. É uma verdadeira perda de tempo. Tem pessoas que, se você for conversar com ela ou com elas sobre coisas inúteis e fúteis, a conversa ela vai o dia inteiro. Agora, quando você quer falar acerca de algo objetivo, quando você quer falar acerca de algo que realmente trará algum tipo de conhecimento, algum tipo de progresso para dentro do diálogo, esquece. Não vai sair absolutamente nada, porque aquela pessoa não tem o que dar. Essa que é a grande realidade. E nós temos que estar atentos com isso, porque se tem algo que não vai voltar, é o tempo. O tempo, ele não volta mais, né? E é o que nós temos de mais precioso. Olha, se porventura uma pessoa que está aí com 24 horas de vida e essa pessoa ela tem muito dinheiro no banco, você acha que essa pessoa ela não daria esse dinheiro que ela tem no banco para viver um pouco mais? Sem sombra de dúvidas. Então, assim, a gente tem que estar atentos, vigilantes com isso, né? Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica constrangido de pedir licença e sair, mas nós devemos fazê-lo. O nome disso chama-se maturidade, né? Peça licença, seja uma pessoa educada e gentil, mas se retire, né? A partir do momento em que você observa que aquela conversa, que aquele diálogo não está trazendo para você nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de desenvolvimento, nenhum tipo de novidade, que aquilo não está agregando absolutamente nada na sua vida, sai fora, não fica perdendo o seu tempo com aquilo ali, porque o seu tempo não vale ouro, o seu tempo não vale diamante, o seu tempo simplesmente é inestimável. Essa que é a grande realidade. O seu tempo, ele é inestimável. E diga-se de passagem aqui, nesse mundo, o nosso tempo, ele é muito curto, né? O nosso tempo aqui, ele é muito passageiro. Então, que nós, serve para mim, serve para você, serve para todos nós, que nós aproveitemos melhor esse tempo. Às vezes, você conversa com alguém e toda conversa que você tem com essa pessoa, no final das contas, acaba sempre afunilando para uma briga, para um desentendimento, para um desgaste, para um estresse. E você, daqui a pouco, você já sabe que se você falar com essa pessoa de novo, vai afunilar para isso. E assim, isso vem, infelizmente, em uma sequência, isso se repete dia após dia. E às vezes você fica naquela de falar com a pessoa, de ligar para aquela pessoa ou de conversar com aquela pessoa, mas você já sabe que vai afunilar para um desentendimento. E outra coisa, evite conversar com esse tipo de gente que você já sabe que vai afunilar para uma briga, para uma discussão. Outra coisa, evite atender alguém quando você estiver almoçando.
Evite uma conversa mais tensa, no horário assim, vamos dizer, próximo ao seu sono. Quando você estiver próximo de dormir, deixe para falar sobre um assunto que você percebe que é mais polêmico, mais delicado, deixa para falar no outro dia, entendeu? Porque acontece o seguinte: se você trouxer determinados assuntos que você já sabe que vai criar uma polêmica, vai haver ali um atrito, um desacordo e tal, o que acontece? Corre um sério risco de você perder o sono. Essa que é a grande realidade, né? Eu me lembro que certa feita eu estava conversando com uma pessoa e daqui a pouco a pessoa trouxe um assunto que eu observei que se eu falasse sobre aquilo ia gerar um estresse, entendeu? Porque tínhamos visões distintas, diferentes, né? E cada um, obviamente, ia procurar defender o seu ponto de vista e isso ia levar tempo e ao mesmo tempo que tudo isso geraria um desgaste. Então, assim, totalmente desnecessário. Eu disse, olha, eu não quero falar sobre isso. Um outro tempo, em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas hoje eu não quero falar sobre isso, principalmente nesse horário, entendeu? Porque a depender do assunto e do horário que você trouxer esse assunto à baila, à tona, acabou, meu amigo. Tchau, sono, entendeu? Essa que é a grande realidade. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Agora, por outro lado, é muito bom quando você tem ao seu lado pessoas que de alguma forma estimulem, né, o seu raciocínio, pessoas que de alguma forma instiguem você a aprender, a desenvolver, a melhorar, né? Enfim, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito positivo, né? Então, alimente esse tipo de conversa, alimente esse tipo de diálogo. Quando você está conversando com alguém, você vê que essa conversa é uma conversa boa, saudável, maravilhosa, que você saiu dali, né, fortalecido, edificado, rico, né, em termos de cultura ou conhecimento, enfim, que isso fez bem para sua mente, para o seu coração, que isso fez bem para sua alma. Então, isso aí é algo que nós devemos cultivar, né? E eu acredito que todos nós conhecemos alguém assim. Eu particularmente, graças a Deus, tenho esse privilégio de conhecer algumas pessoas maravilhosas que quando eu converso com essas pessoas, né, e elas também obviamente conversam comigo, eu saio dali mais fortalecido, eu saio dali mais rico, eu saio dali ainda mais abençoado, porque o que essas pessoas falam soma na minha vida, acrescenta na minha vida, né, e edifica a minha vida de alguma forma. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo que nos leva principalmente para mais perto de Deus, que nos leva a refletir, nos traz mais consciência, isso é algo muito positivo. Mas, infelizmente, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, que a gente não perca tempo com aquilo que não vai somar, que não vai acrescentar absolutamente nada nas nossas vidas, e que saibamos valorizar o nosso tempo, porque tempo não vale dinheiro, tempo não vale ouro e nem vale prata. Tempo simplesmente tem valor inestimável, porque o tempo perdido, meu caro, minha cara, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não volta mais. Essa que é a grande realidade, tá certo? Então, que nós venhamos estar atentos com isso e que a gente não tenha nenhum tipo de receio, né, de sair. Pede licença e sai. Essa que é a realidade, né? Até porque você tem as suas obrigações, você tem os seus afazeres, né? E você tem que fazer outras coisas. Então, peça licença, seja gentil e tchau. Amém? Dito isto, nós vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para realizarmos a nossa oração do nosso propósito de fé. Meu Pai, quantas vezes nós não perdemos tempo, às vezes com coisas inúteis, com coisas que não agregam, que não trazem nenhum tipo de enriquecimento,
em nenhum aspecto das nossas vidas, que não edifica em absolutamente nada. Às vezes a gente trata o tempo como se o tempo fosse algo que nós dominamos, e não é. O tempo, ele passa muito rápido. Essa que é a grande realidade. E o tempo, ele não vale ouro, ele não vale prata, ele não vale diamante. O tempo simplesmente tem um valor inestimável. Então, meu Pai, que nós venhamos valorizar melhor o nosso tempo e que haja em nós a coragem de sair quando quisermos sair, ainda que de uma forma educada, gentil, mas que não falte em nós essa coragem de sair, de desligar, de ir embora, enfim, de nos desvincular, seja lá do que quer que seja, de quem quer que seja, enfim, que nós busquemos sempre o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento, principalmente no que diz respeito à nossa fé, à nossa vida contigo, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que todos nós façamos uma análise, venhamos ponderar acerca das nossas amizades, das conversas que temos tido, dos lugares os quais frequentamos, e se de fato e de verdade nós estamos crescendo, desenvolvendo, aprendendo alguma coisa ali. Essa que é a grande realidade, meu Pai, porque o nosso tempo é inestimável. Deus, enquanto aqui vivermos, podemos crescer, desenvolver, aprender. A pessoa que deixa de aprender, deixa de crescer, deixa de evoluir. E no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós aprendemos todos os dias. O único que é onisciente, que sabe todas as coisas, é o Senhor. Nós estamos em um aprendizado constante e aprendemos uns com os outros. Mas infelizmente há casos em que nós estamos em um determinado lugar, conversando com determinadas pessoas e não aprendemos absolutamente nada, porque dali não sai nada que preste, que seja útil, não tem nada que dê para tomar nota. Essa que é a grande realidade. Então que nós temos coragem, meu Pai, de pedir licença e de ir embora, sendo muito gentil. Senhor Jesus, por vezes o Senhor fez isso. Quando os fariseus, eles se aproximavam, mas o Senhor via que eles não tinham nada para dar. O Senhor simplesmente os deixava falando sozinho e seguia em frente na sua missão. Que nós também sigamos em frente na nossa missão, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós encerrarmos, eu quero dizer para você o seguinte: se você ia na casa de alguém, se você ia conversar com alguém, ou se você ia até ligar para alguém, mas você observa que se você fizesse isso, no final das contas, ia afunilar para uma briga, para uma discussão, para um desentendimento, não vai não. Não vai não, fique em casa, faça outra coisa, entendeu? Vai limpar uma casa, vai limpar a roupa, vai fazer uma caminhada, vai praticar um esporte, entendeu? Vai fazer uma visita em um abrigo, em um asilo, num hospital, vai dar uma sopa para alguém, entendeu? Passa uma manteiga no pão, vai dar um pão para alguém, vai fazer vai ler um livro, entendeu? Vai ouvir um louvor, né? Vai dar uns folhetos evangelísticos na rua, vai fazer outra coisa, mas não vai perder seu tempo com algo, com alguém que você já sabe que você vai chegar ali no final das contas, é capaz de você sair dali nervoso, estressado, entendeu? Não vai não. Porque às vezes a pessoa ela já sabe que vai dar ruim, entendeu? Ela já, rapaz, não sei se eu vou lá na casa de fulano, mas se eu for lá, não sei. Ela vai. Aí daqui a pouco acontece, ela diz, rapaz, eu sabia que não era para eu ter vindo. Então não vai, vai fazer outra coisa,
entendeu? E também não liga não gasta seus dados móveis, seus créditos com isso não, entendeu? Vai fazer outra coisa que realmente some na sua vida, amém? E claro, no domingo, vai na igreja, vai buscar a presença de Deus, vai se envolver com as coisas espirituais, não somente no domingo, mas todos os dias, mas em especial no domingo, porque será o nosso próximo culto, domingo às 8 horas da manhã. Se você nos ouve de uma outra cidade, vá na igreja aí na sua cidade. Fica firme, fica na fé, Deus abençoe a todos e vamos em frente, com Jesus na frente.